dia, amigos e amigas de todas as querências, como dizia o Nico Fagundes. Hoje eu quero falar, essa sexta-feira, dia 12 de junho, segundo dizem é o dia dos namorados, que parece que hoje é o dia comemorativo do dia dos namorados. Então eu quero falar num assunto que seja de ajuda a todo o povo de bem do Brasil. É sobre o juiz corregedor, que eu venho acompanhando os vídeos dele nas últimas semanas. O nome é juiz Oscar Aníbal Schiapano. Então, ele vem falando como juiz corregedor internacional. Está numa tarefa aqui no Brasil muito importante. Importantíssima. Uma tarefa, como diz, de guerra aqui dentro do nosso país. Então eu quero dizer a todos meus amigos que eu também tive dúvidas sobre esse juiz, se ele era mesmo verdadeiro ou não. Se ele, de fato ele era juiz. Mas aí eu vi um outro vídeo que está sendo postado, até para ajudar nós a chegar a uma conclusão, no YouTube, aonde ele fala no tempo do governo Lula, ainda acho que é bem no início do governo Lula, na Câmara de Deputados do Rio de Janeiro, onde ele é apresentado por um dos deputados como juiz corregedor internacional, já naquela época, Oscar Aníbal Schiapano. Então aí ele começa a falar. Eu sei que aquele deputado criticava ali os Estados Unidos, né, com a invasão lá no Iraque, o presidente Bush, com a invasão lá no Iraque. Esse deputado criticava muito isso aí, o governo americano. Mas depois ele começou a falar lendo textos da Bíblia, o juiz Oscar Aníbal Schiapano. Começou a palestra dele citando a Bíblia e lendo ali uns textos bíblicos ali do Novo Testamento, onde parece que o apóstolo Paulo que escreveu sobre governos, que toda autoridade é colocada por Deus. Mas quando esse governo é contra os princípios de Deus, é contra que o povo adore ao seu Deus, contra as coisas corretas, então este governo não pode ser levado a sério. O povo teve que se posicionar também. Então ele começou ali falando sobre essa parte da Bíblia, onde mostra como funciona o governo e o povo, como é que tem que se posicionar com os governos, porque o governo é posto por Deus e o povo tem que obedecer. Mas quando este governo começa a exigir do povo que se coloque contra Deus, contra as leis de Deus, então o povo tem que optar primeiro a seguir a Deus antes que aos homens, conforme está escrito. Então ele inicia essa conversa dele lendo esses textos da Bíblia, onde fala sobre esse assunto, e depois ele pede ao Lula, chorando praticamente naquela época, que o Lula não abandone os humildes e os pobres. Então ali eu vi que ele era de fato um juiz corregedor internacional. E hoje ele está falando, avisando o povo de coisas muito sérias que estão acontecendo aqui na América do Sul, praticamente, no Brasil, aqui pelo Nordeste, Venezuela, aí, segundo ele, está vindo 5 navios muito grandes, cheios de soldados iranianos. Fala ele aí, até numa invasão aí pelo Nordeste. Eu não quero me responsabilizar falando muito sobre esse assunto, mas gostaria que o povo desse mais atenção, os amigos dessem mais atenção aos vídeos do juiz corregedor internacional Oscar Aníbal Schiapano. O que ele vem falando nos vídeos é muito sério, seríssimo. Inclusive ele fala ali que a Câmara de Deputados, o Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, aquele do Senado, e outros mais aí, o Supremo, sei lá, mas quem, como diz, fizeram meio, diz que estão desapropriando o povo brasileiro, de seus bens e até mesmo suas contas bancárias.
Então nós temos que prestar muita atenção nisso, né? Para ver o quanto tem de verdade ou não, mas que ele é um juiz corregedor, ele é, baseado nisso aí que eu falei. E ele fala coisa com coisa, ele tem um conhecimento profundo dos assuntos. Antes eu vinha acompanhando o doutor Célio Ferreira, mas também é outro homem, cidadão de idade, 80 anos quase, mas de muito conhecimento. Mas agora acabaram prendendo ele. Só que o doutor Célio Ferreira defendia o Sérgio Moro e era contra o Bolsonaro. Agora, este juiz, corregedor Oscar Aníbal Schiapano, fala as mesmas coisas, mas é a favor do Bolsonaro e contra o Sérgio Moro. Então eu não estou entendendo esse ponto aí. O que está vendo aí? Mas no mais, resume o seguinte, que ele diz o seguinte, que a ONU, o FMI, a Organização Mundial da Saúde, a China, estão todas aliadas com a nova ordem mundial, que é dominada pelo George Soros, a família Rothschild, Rockefeller, família Rockefeller, esses poderosos, né? O Bill Gates, isso aí, né? Os poderosos, aqui no Brasil tem muitos aliados deles, inclusive ele fala no Barack Obama, aquele presidente dos Estados Unidos, também aliado, que essa pandemia foi alguma coisa armada por esses poderosos, que são os donos do dinheiro do mundo. Segundo eles, os Estados Unidos e a Rússia, pelo que eu entendi, que a Rússia estava junto, o Putin, Vladimir Putin, o Donald Trump, pelo que eu entendi, são conhecidos de muitos anos, são amigos. E estão juntos nessa luta contra a nova ordem mundial, onde começaram levando o ouro deles, tirando lá dos túneis onde estava o ouro guardado e levando lá para bancos centrais, tanto aqui dos Estados Unidos como lá da Rússia. Inclusive do Vaticano também, diz que eles levaram o ouro todo do Vaticano lá para Nova York, para o Banco Central de Nova York. E que o Papa tem grandes problemas com a justiça. Vamos acompanhar para ver, eu não vou me responsabilizar, mas eu estou fazendo a minha parte dentro da Constituição brasileira que nos defende, nos dando direito de nós se expressar. E hoje a internet é um instrumento que nós temos de nos expressar. Tá bom? Eu quero deixar um bom dia e peço que todos curtam meus vídeos e se registrem também no canal para que mais pessoas possam ver esses vídeos. Tá bom? Um grande abraço a todos e um bom dia. Vamos ouvir agora o senhor Oscar Aníbal Schiapano, juiz corregedor internacional, Tribunal de Mediação Arbitral. Senadores, nós estamos vendo hoje nos jornais, né, que um presidente de um país africano está sendo aí, pelo Tribunal Penal Internacional, na prisão. E por que esse tribunal não mandou prender o presidente Bush? Porque o assalto à mão armada ao Iraque matou tanta gente. Pelo Tribunal Internacional me veio na cabeça a notícia que está aí, né, do Tribunal Penal Internacional. Quer dizer, morreram tantas pessoas no Iraque naquele assalto à mão armada, né? Morreram tantos soldados americanos também, estão lá morrendo. E o tribunal está lá, Tribunal Penal Internacional, crime contra a humanidade, claro. Reconheceu que se baseou em informações falsas, declarou isto claramente para o mundo todo. A CIA mentiu. Mas como? Não sabia? Não vai ser responsabilizado? Mas o nosso doutor Oscar Aníbal Schiapano é de outro tribunal. É um tribunal da conciliação. Mas está com a palavra. Bom, ilustres senhores e senhoras, eu estou aqui na minha categoria, fazendo a palavra primeiro para parabenizar a coragem que todos vocês têm. Começou com um homem e esse homem pagou um alto preço por todos nós e nos deu a graça de estarmos aqui. Cabe a nós manter a retidão do corpo, que isso é fácil. Agora a retidão do pensamento é que é difícil. Davi conseguia porque ele olhava assim, dizia: Betsabá, bonita, oh Deus, tira-me esse pensamento. Mas assim mesmo pecou.
Então, ele é conforme o coração de Deus. Eu sou um praticante da palavra e na palavra está a verdadeira formação de poder. Então, em Romanos 13 diz: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que a formam, ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Então aqui tem: quando um cristão deve desobedecer ao governo civil. Temos em Romanos 13.7, Atos 5.27 a 29. Quando o governo civil nega ao povo a liberdade de adorar e obedecer a Deus livremente, ele perde seu direito de autoridade divina. Assim, o cristão deve se sentir livre e justificado para desobedecer. Thomas Jefferson acreditava que quando o governo começa a ser tirano, o cidadão tem o direito e até mesmo o dever de se rebelar contra o seu governo. O cristão, porém, é chamado para colaborar com o governo o máximo possível. Jesus não convocou uma revolução contra Roma, apesar dela ser uma subjugadora e opressora de Israel. Por outro lado, os apóstolos se recusavam a obedecer à sua ordem de não pregar e ensinar o nome de Jesus. Somente que o governo civil proíbe a prática de coisas que Deus nos ordena fazer, ou nos diz para fazer coisas que são contrárias a que Deus nos mandou. Então, nós estamos com toda a razão para desobedecer a esse governo, a este governo. Obediência cega ao governo não é correto, mesmo que possa ser difícil e custoso. Nós todos devemos nos reservar o direito de dizer não às coisas que nós consideramos opressivas e imorais. Eu, como juiz arbitral internacional, que careço de isonomia, ou seja, eu posso agir em todas as áreas, não sou pago pelo governo brasileiro, só quando contratado. Então, eu tive uma ONG que veio ao meu encontro solicitar do porquê da Receita Federal não entregava 89 mil peças, kits de 12 camisetas, 12 meias e 12 calções para serem distribuídos pelas 1.800 ou mais comunidades carentes que existe só no Rio de Janeiro. Então, um valente, procurei um valente, ele está aqui do meu lado, Rossino. E eu também, temente a Deus,
não faço nada, Jesus faz tudo. Então eu botei a mão no bolso e falei, bom, eu compro essa briga. Essas peças são de comunidade carente. Essas peças têm que chegar para eles. Então fui auditor da Receita Federal e lá ele falou, por favor, o senhor pode se identificar? Eu me identifiquei e fui parar na Polícia Federal. Só fui solto quando o ministro de Justiça interveio. E isso me levou a um processo. Eu fui processado a cumprir trabalho comunitário. Ao descobrirem que de fato eu sou juiz, eles ficaram temerosos. E também outras lides que eu tenho discutido em defender despejos sem ordem judicial, sem oficial de justiça, a mando de pseudos, travestidos, deputados federais, traidores à pátria. Porque aquele que rouba o povo, rouba o pão do povo. Então, hoje temos a graça de termos um presidente que é povo, que ele foi oposição do governo, sabe tudo de oposição. Então ele sabe como negociar. Então eu peço, em nome de Deus, invocando Jesus Cristo, presidente Lula, antes que o Senhor deixe o seu governo e nos deixe saudades, eu lhe peço que o Senhor abrace a situação do povo carente. Eu lhe peço, como o deputado Paulo Ramos, perseguido, ameaçado, muitas vezes vilipendiado, mas nunca perdeu a coragem. Sempre esteve aqui, falando e dizendo o que ele bem pensava. Nós precisamos de pessoas como vocês, que vocês têm os direitos humanos, como eu também tenho, mas só que recebemos esse direito porque ele surgiu na guerra. Então era dado aos prisioneiros. Então nós só temos esse direito quando botamos as nossas digitais na VEP. E ali é que temos o direito, que também escasseia. É muito trabalho, senhores. É muito trabalho para juízes que vêm bem intencionados. É muito trabalho para deputados que vêm bem intencionados. É muito trabalho para vereadores que vêm bem intencionados. Mas o verdadeiro poder está em cada um de nós. O preço já foi pago. Nós fomos de graça libertos. Então, só temos que pensar bem. Não fazer coluios com pessoas que dizem, você faz isso e eu faço isso para você. Não faça barganha. Ouça. A sua paz está dentro de você. Espere de Deus, de Jesus. Não espere do homem. O homem é mentiroso. Então eu quero dizer para o meu querido Rossini de Castro Diniz, presidente da FAFERJ, e para o meu deputado Paulo Ramos, e convoco o governador, e convoco o senhor prefeito, que me ajudem a que esta mercadoria que se encontra no porto do Rio de Janeiro, que eu não sei que finalidade vai ter, como também doações de litros de azeite, como também bicicletas, de brasileiros que foram lá fora e que triunfaram, e que estão mandando para cá para dar doações às comunidades carentes, e que não é liberado. Então eu pretendo,
até meus últimos dias, estar na companhia de Jesus, porque Ele me fortalece. Não mais como juiz, mas como homem. Admiro a coragem dessas mulheres, que elas são mostradas na televisão por terem furtado uma lata de leite e são colocadas para serem vilipendiadas como marginais, porque elas têm fome, mas elas não pensam nela, elas pensam em seus filhos. São levadas à delegacia pelo gerente do supermercado. O delegado diz: eu pago. Mas o gerente diz: ela tem que servir de exemplo. Ela permanece 3 dias presa, não tem dinheiro para comer, muito menos para um advogado. Então ela é levada para a VEP e lá ela espera atendimento da Defensoria Pública para ser apresentada ao juiz. Passa 1 ano, ela fica devendo na cantina, a sua família tem que pagar e vem o conluio. Então vocês que estão nessas comunidades, ninguém aqui é perfeito, todos nós pecamos por presunções, pecamos que somos sábios, pecamos pelo ego, pecamos a cada minuto, a cada segundo. Mas vocês saibam que as necessidades que vocês têm aí, nós temos aqui. Vocês saibam que a luta que vocês têm aí, nós temos aqui. E é difícil, muito difícil. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer a oportunidade e dizer a vocês que tudo o que vocês pediram a Jesus, em nome de Jesus, a seu Pai, Deus, Ele fará por todos nós.